Linha Aberta, com Carlos Alberto Sarnemberg. O Carlos Alberto gravou o comentário dele, que nós vamos ouvir agora. Muito bom dia, Cássia, bom dia, ouvintes do Jornal da CBN. Um ponto que chama atenção nesse episódio do Banco Master, a liquidação, o escândalo, as fraudes, etc. Um ponto que chama atenção é que comenta-se agora que já havia muita desconfiança em relação à atuação do Banco Master em suas diversas frentes de operação. Se comenta que no mercado o pessoal dizia que o Banco Master era um banco tóxico, entre analistas se dizia também que o banco tinha operações consideradas muito arriscadas e talvez até sem base, e todo mundo via que o Banco Master, o Daniel Vorcaro, ele tomava créditos, ele tomava dinheiro vendendo os CDBs, né, certificado de depósito bancário, colocava esses CDBs, pagando taxas altíssimas, e com esse dinheiro ele aplicava em empresas, em negócios que não eram muito esclarecidos, em assim, um fundo que colocava em outro fundo, que colocava em outro fundo, etc. Bom, então havia uma desconfiança no mercado financeiro de que algo ia acontecer aí com esse banco, né? Que aquela operação complicada com o Banco Regional de Brasília, uma fusão que acabou não saindo, e se o Banco Central proibiu o BRB, o Banco Regional de Brasília, de comprar ativos, comprar uma parte do Banco Master, isso é sinal de que o Banco Central havia visto alguma irregularidade, alguma falta de rigor, alguma, enfim, falta de consistência nas contas do Banco Master. Bom, então, digamos assim que no mercado, nos meios econômicos, nos meios financeiros, não foi surpresa isso que aconteceu no Banco Master. Agora, com relação às pessoas, né, pessoas investidores, pessoas físicas, etc., que compraram esses CDBs do Banco Marca, pagando de 120% a 140% do CDI, quando você sabe, todo mundo sabe, que obter um investimento que pague o CDI não é fácil, que basta cobrir o CDI, não é fácil você obter um investimento e essa rentabilidade. Então, quando alguém oferece 120%, 140%, isso chama a atenção do investidor, pessoa física, do investidor particular, privado, pessoa física, gente comum. Mas só que, como estava dizendo outro dia o economista Alexandre Schwartzman, as pessoas não são obrigadas a saber como funcionam os bancos, como funciona o sistema financeiro. As pessoas, em geral, acreditam no sistema, confiam no sistema. Então, se uma corretora importante, um banco de investimentos importante, oferece um papel do Banco Master, o sujeito falou, esse banco, essa corretora está me oferecendo, deve ser uma coisa boa. Então é isso uma coisa que aconteceu e que chama a atenção dos reguladores do Banco Central, né? É que muitas corretoras, muitos bancos de investimento ofereceram papéis do Banco Master para os seus clientes. E a gente não pode dizer que essas corretoras, esses bancos de investimentos, não sabiam o que estava acontecendo. Que as pessoas comuns, o investidor comum não soubesse, tudo bem. Mas que as corretoras e os bancos de investimentos não soubessem qual era a situação, aí não dá para aceitar, entende? Aceitar. Claro que eles sabiam e faziam os negócios, por quê? Porque estavam ganhando dinheiro com as corretagens e sem correr risco. Agora, mais grave que tudo são os investimentos dos fundos de previdência de servidores públicos, de 3 governos estaduais e 15 prefeituras. Quem administra um fundo de previdência não pode alegar ignorância, né? Dizer, olha, não, eu não sabia que o Banco Marco o banco estava com essa, o Banco Master estava com essa dificuldade, eu fui pego de surpresa e tal,
Porque um administrador, um gerente de um fundo de investimento expressivo, volumoso, tem que ter um conhecimento muito grande, muito especial do mercado. Então, esses investimentos de prefeituras e de governos estaduais, né, de regimes de previdência de prefeituras e de governos estaduais, tem um caráter aí de camaradagem, de política, de querer ajudar alguém em troca sabe-se lá do quê. Então, esses investimentos, as pessoas comuns, você pode dizer, olha, as pessoas comuns não sabiam e acabaram embarcando numa fria, que agora vão receber de volta se o investimento for até 250 mil. Mas grandes corretoras, grandes bancos de investimento, fundos, administradores e gerentes de fundo de previdência, não podem alegar ignorância, não podem dizer que não sabiam o que estava acontecendo com o fundo. Isso, suponho, imagino que deva ser levado em consideração quando as autoridades reguladoras, enfim, todo mundo que está tratando do caso, examine esses pontos, né? Quem tem alguma responsabilidade no caso e quem não tem nenhuma responsabilidade. Quem participou da história e quem não participou, quem foi apenas ludibriado e quem acabou, enfim, participando desse processo. É isso aí, voltaremos ao assunto porque há muito o que falar sobre isso. Muito obrigado e até mais.